vermelhinho. Aí a primeira aqui é o teste, tá? Pra saber se vocês estão vendo ou não estão. Dá pra ver isso aí? E aí, irmãos? Se alguém perguntasse para vocês, pensa assim, um descrente perguntando para vocês, que é essencial para a nossa fé isso aqui, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A grande questão é, se alguém te pergunta, como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que você responde? Como é que você responderia? Por onde que você iria? Consegue dar alguma explicação? Ou é só, não, porque eu quero acreditar, então pronto. Alguém quer tentar? Eu creio que a palavra de Deus é de Deus realmente, porque Deus é soberano. Se Ele criou todas as coisas, Ele com certeza ele iria afirmar também sua palavra no nosso meio. Ele tem poder para isso. Mesmo que o homem queira deturpar a palavra, o poder de Deus ele é infinito. Interessante é que na defesa a gente acaba usando a própria palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus revela a respeito de Deus, para explicar por que a gente acredita na palavra de Deus, ou seja, na Escritura como a palavra de Deus. Como é que você faria se não tivesse, por exemplo, você não sabe que existe um Deus soberano, você não sabe nenhuma informação sobre Deus, você não acredita em nada disso, né? E aí? Né? A Bíblia é a palavra de Deus. Como é que resolve isso? Tem um microfone aí? Pode usar. Porque o Espírito Santo que nos convence que ela é a palavra. Concordo. Se eu fosse descrente, falar Espírito Santo, tá de conversa. Espírito Santo, tá inventando coisa aí. Essa pergunta não é tão simples assim de responder como a gente explica para alguém, né? Mas uma das coisas na verdade, a primeira coisa, e eu estou usando a teologia sistemática do Gruden hoje, tá bom? Para basear a aula. Se você quiser saber sobre essa literatura, depois você vem falar comigo. Mas a primeira coisa é a seguinte: a Bíblia afirma que ela é a palavra de Deus. E isso nos coloca em um ponto de ter que decidir se é verdade ou não. Concordam com isso? A Bíblia afirma, assim, esse é o começo. A própria Bíblia afirma que ela é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa... Se eu for diminuindo a letra, você me avisa. A Bíblia... O que eu falei? Isso. A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma isso a respeito de si mesma. E aí a grande questão é, quando chega aqui, é que nem como quando Jesus chega diante de nós e fala, eu sou Deus. Você é colocado em uma situação de decisão. Não tem como você ser neutro em relação a essa afirmação. E aí, é verdade ou não é verdade? E quando a Bíblia afirma isso a respeito de si mesma, na escola, quando o professor escrevia errado no quadro, metade da sala, e apagava, metade da sala fazia, porque estava todo mundo copiando, né? É isso que a Bíblia afirma a respeito de si mesma. Então, agora a gente precisa tomar uma decisão. É verdade ou não é verdade esse negócio, né? Mas aí vem outra coisa que às vezes pode ser um pouco difícil de provar para você. A Bíblia realmente afirma isso a respeito de si mesma? Como é que você responderia isso? Porque, por exemplo, se você pergunta isso aqui para um católico, o que o católico vai responder? Como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus?
Porque a igreja falou. Porque a igreja católica diz que é. Por causa do magistério. Então eles vão e apontam para outra autoridade, né? A autoridade da igreja me leva a acreditar na Bíblia. Eles sempre falam isso. Porque a Bíblia foi a igreja católica que fez. Tem toda essa conversa que eles têm, né? Que realmente não é verdade. Outro dia a gente pode estudar sobre o cânon das Escrituras. E não tem nada a ver esse discurso apologético católico. Mas o fato é que eles têm uma resposta muito clara. Porque o padre falou, porque o magistério falou, o Papa falou, se a igreja falou, então eu acredito. Só que a gente não tem isso, né? A gente fala, a Bíblia afirma isso a respeito de si mesma. Mas alguém poderia colocar em questão, onde é que a Bíblia diz que ela mesma é a palavra de Deus? Vocês saberiam responder isso? Onde é que a Bíblia fala a respeito de si mesma como palavra de Deus? Vamos começar aí a navegar pelas Escrituras. Tá. A primeira coisa, antes da gente começar a abrir nos versículos, é a seguinte. Aí você vai lembrar disso. Porque nesse caso tem tantos versículos que eu vou só falar, mas os irmãos devem lembrar. Em muitos lugares aparece assim, né? Assim diz o Senhor. Principalmente você vai ler os profetas, né? Assim diz o Senhor. São mais de 400 vezes no Antigo Testamento. O tempo todo, esses trechinhos são ditado de Deus. Deus fala para o profeta escreve. Ou então, a palavra de Deus veio por intermédio do profeta Ageu, por exemplo. Então, significa que o que ele vai dizer é a palavra de Deus. Ok, a Bíblia claramente afirma que esses trechinhos, e se você separar esses trechinhos do Antigo Testamento, você já vai ter uma seção bem grande. Mas por que, por exemplo, a voz do narrador também é palavra de Deus? Por que não é só o trechinho que falou assim, assim diz o Senhor? Aí você fala, isso aqui é a palavra de Deus. Aí o pessoal chama isso de um cânon dentro do cânon, ou seja, uma seleção de escritos dentro da Bíblia. Ou, por exemplo, que o pessoal às vezes tem com a Bíblia das letras vermelhas, né? As palavras de Jesus em letras vermelhas. Já viu essa Bíblia? Tem várias Bíblias assim, e as palavras de Jesus estão destacadas. Tem gente que diz assim, a palavra de Deus é a palavra de Jesus. Aí você quer que eu acredite em alguma coisa, você tem que mostrar nas letras vermelhas, né? Onde é que Jesus falou? Ou então o profeta falou diretamente, Deus está falando. O resto não é palavra de Deus. Aí, então, quando Paulo fala que as mulheres têm que ficar em silêncio na igreja, como é que você lida com isso? Não, isso não é palavra de Deus, porque Jesus não falou isso, foi Paulo, então nada a ver. Então, percebem a dificuldade aqui? Por que quando o narrador fala, também é palavra de Deus? Essa é a questão. Então, existe uma clareza na Bíblia falando assim, Deus está falando aqui nas citações diretas de Deus. Mas vamos lá agora para Hebreus 1, versículo 1. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus nem sempre implica em citação direta de Deus na palavra. Quem é que vai poder ler esse versículo para mim? Hebreus 1, versículo 1. Levanta a mão que o pessoal vai levar o microfone. Quem é que pode ler para mim? Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ok. Deus falou com uma variedade de formas durante todo o Antigo Testamento. É isso que está dizendo esse texto. Ele falou de muitas maneiras, né, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E o texto até continua, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a grande questão é a seguinte. Existem várias maneiras pelas quais Deus fala conosco na palavra. Uma delas é o ditado. Tem alguma outra maneira que vocês se lembram? Nem sempre Deus fala assim, porque, por exemplo, no livro dos espíritas, né? Eles vão falar que o Espírito ditou. Vai lá e movimenta a caneta e tudo mais, né? Mas nem sempre é assim com a Bíblia. Concordam? Os autores não perdem a personalidade deles escrevendo, eles escrevem com outras metodologias. Então tem o ditado. Vocês lembram de mais alguma? Por exemplo, Lucas capítulo 1. Abre lá em Lucas capítulo 1.
Aí já levanta a mão para mim. Já vão abrindo e levantando a mão quem é que vai ler, entendeu? Lucas 1, versículos de 1 a 4. A Luana olhou para mim com carinha de que ia ler. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre Quem abriu? Abriu, leu também? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Qual que é o método que Deus está usando aí? É ditado? Narração, né? Falou? Aí tem o ditado, né? Que a gente falou. Esse aí é engraçado, é pesquisa histórica. O que Lucas fez? Ele foi investigar o que aconteceu. Isso significa que Deus não telegrafou para ele, ele teve que trabalhar para descobrir a verdade que ele escreveu. Mas, e aí? Isso é inspirado ainda? Não tem um trabalho do homem nisso, né? Isso é inspirado porque a Bíblia é tanto palavra de Deus, quanto, em algum sentido, palavras de homens também. Homens escreveram essas palavras. Mas Deus foi guiando esse processo de pesquisa histórica para Lucas escrever o que o Espírito queria. Mas Lucas que pensou nas palavras, Lucas que pesquisou, Lucas que juntou as informações. Então tem muitas maneiras pelas quais Deus vai trabalhando. Tem outras ainda, tá bom? Tem visões. Pode falar, Léo. A respeito de pesquisa histórica, né? Me lembra agora uma questão que hoje em dia, com a internet, com o YouTube, a gente está tendo muito mais acesso. Eu lembro que quando eu estava estudando, era só através de livros, aí a gente lia algumas coisas a respeito, entre livros de ciências exatas, junto com livros de filosofia, para encontrar alguma coisa. Hoje a gente já vê muita gente falando sobre isso, que é a questão da relação da ciência com a religião, a Bíblia apontando para fatos que aconteceram no passado e sugerindo profecias para o futuro. Então tem essa fala toda aí também, né? E tem muita gente, inclusive estrangeira, teólogos estrangeiros, que eu também tive acesso alguns anos atrás em alguns livros, eles falando que tudo que a Bíblia relata hoje como acontecimento histórico, né? A ciência vem percebendo que de fato aconteceu e vem validando os achados bíblicos, né? Pessoas que não têm nenhum interesse pela Bíblia, a ciência vem ratificando o que a Bíblia fala que aconteceu no passado. E isso dá margem para que eles acreditem naquilo que ela projeta para o futuro. Então, porque a gente só está falando sobre a Bíblia, né? A gente está usando a Bíblia para falar dela mesma. Mas para quem não acredita nisso, essa é uma linha, né? Sim, tem tem vários motivos de dizer por que a Bíblia é confiável, né? Um deles é o motivo histórico, razão histórica. Então, tem vários exemplos disso, mas por muito tempo a Bíblia lista muitas cidades, muitos reis, e aí os céticos, os historiadores falam, não, isso aí nunca existiu, não tem corroboração em nenhum outro lugar. E aí vai passando o tempo, que eles vão descobrindo?
Várias vezes eles vão, não é que existiu mesmo esse cara? Olha que encontraram uma moeda lá, eu acho que foi sobre o rei Davi, chegaram a discutir a possibilidade do rei Davi ter existido ou não. Eu não tenho absoluta certeza se foi o rei Davi ou não, tá? Mas tem vários casos de que a pesquisa histórica vai confirmando aquilo que a Bíblia sempre falou que aconteceu na história. Aliás, quando você vai avaliar documentos históricos para entender o mundo antigo, a Bíblia é um documento histórico para entender o mundo antigo. E eles vão ter que pesquisar a Bíblia também, né? Inclusive, é o documento histórico mais confiável. Por quê? Eu estou falando confiança em que sentido? É o mais preservado, é o mais copiado. Imagina, você tem quantas cópias você acha que tem ali dos escritos de Platão? Bem menos de 100. Assim, não é uma coisa pequena. Agora, quantas cópias você acha que tem de Lucas, de Colossenses, sabe? Tanto é que um dos problemas para a gente decidir o que foi escrito ou não pelos autores originais é que tem tanta cópia que às vezes você tem que ver, às vezes tem uma vírgula aqui que não tem ali, aí você tem que estudar para saber se tinha vírgula ou não tinha vírgula, entendeu? Então, esse é o que chama de processo de crítica textual, né? Mas o fato é que os documentos históricos das Escrituras são, de longe, os documentos históricos mais confiáveis, do ponto de vista de que foram preservados. Foi aquilo que foi escrito mesmo. E aí, outra questão é se é verdade o que eles dizem a respeito do que eles viram, né? Que aí é o que os céticos vão questionar, porque eles registram milagres, intervenções divinas e tudo mais. Ok. Mas isso é a pesquisa histórica de fora, corroborando o que está escrito lá dentro. A gente está falando das muitas maneiras pelo qual a Bíblia diz que está falando a palavra de Deus. E aí vai ter outras aqui, vai ter visões, certo? Deus se revelou no Antigo Testamento por visões, por sonhos, certo? Então foram muitas maneiras pela qual isso aconteceu. E a grande questão é, onde que a Bíblia fala, por exemplo, que não apenas o assim diz o Senhor é a palavra de Deus, mas que a voz do narrador, em cada caso, também é palavra de Deus. Vamos abrir agora em 2 Timóteo 3,16. Que a questão é, será que todo o Antigo Testamento é palavra de Deus? Por que não é só os campozinhos de palavra direta, né? De 2 Timóteo 3,16. Aí eu vou contar com os irmãos para os irmãos levantarem a mão rapidinho para a gente ler e prosseguir a aula, tá bom? Quem for ler, levanta a mão. Isso, obrigado. Eita, perdão. Ô, Rodrigo, assim não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ok. Aí Paulo está falando, olha a palavra que ele usa, né? Toda a Escritura. E essa, no original é grafê, né? Essa palavrinha, conforme os textos vão passando, você vai perceber que os autores do Novo Testamento usam a palavra escritura como uma categoria de escritos, um conjunto de escritos. É até um termo técnico que eles usam para se referir a todo o Antigo Testamento, certo? Tudo aquilo que foi escrito. Então, o que Paulo está dizendo? Que toda a Escritura, tudo que está lá no Antigo Testamento é inspirado por Deus. Toda essa categoria. Agora, vamos lá para 2 Pedro 1, 21. Quem é que vai ler 2 Pedro 1, 21? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nesse texto, se você for olhar ele com calma, você vai ver que ele está se referindo a todo o Antigo Testamento também, como profecia, como uma palavra vinda do próprio Deus. Eles estão falando
de todo esse conjunto de escritos como escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Aí você pergunta, até 1 Crônicas vai lá e são quantos capítulos de genealogia? São 7 capítulos, eu acho, de genealogia. É um negócio, né, quando você vai lendo na sua leitura devocional, você vai lendo a Bíblia inteira, aí você chega nessas partes, o pessoal fala de Levítico, de Números. Para mim, difícil é 1 Crônicas. Né? Chega nessa parte das genealogias, é um monte de capítulo. Isso também é útil para ensino, é também palavra de Deus. É isso que Paulo está falando lá em 2 Timóteo. É isso que Pedro está falando. Não foi simplesmente por vontade humana, mas foi movido pelo Espírito Santo. Tá bom, mas será que, Danilo, até as palavras do narrador, por exemplo, vai lá em Mateus 19:5. Olha só o que Jesus diz a respeito da voz do narrador, especialmente. Mateus 19, versículo 5. Pode ler, Danilo? Pode ler. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Peraí, vamos ler um pouquinho mais amplo. Lê o 4 e o 5, perdão. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só que interessante. Bem, é o debate sobre divórcio, né? O Jesus fala que o que Deus uniu, ninguém separe, e os fariseus eles vão questionar por que então Moisés permitiu dar carta de divórcio e tudo mais. Mas nesse diálogo, o que eu quero pegar especialmente, para a gente não se prender nesse assunto do divórcio? Jesus claramente diz que o Criador falou o quê? Por esta causa, deixará o homem pai e mãe. Só que se você vai lá para Gênesis 2, e se você for lá, você vai ver que quem falou isso não foi Deus, foi o autor, foi Moisés. Claramente o autor faz uma pausa na história, ele fala, por esta causa, e aí a citação de Jesus, por esta causa deixará o homem pai e mãe. Jesus está dizendo que o narrador, o escritor, o autor de Gênesis está falando a palavra de Deus, o próprio Criador está falando. Vamos lá para Atos 1:16. Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O que ele falou? Que o Espírito Santo proferiu pela boca de Davi. O próprio Espírito Santo é quem usou Davi para falar isso. E aí, o que é isso? É um salmo. Salmo 69 e Salmo 109, depois se você quiser conferir. Está falando que o Espírito Santo moveu Davi para escrever aquele salmo e ele falou através da boca de Davi. É o Espírito Santo quem falou isso. Então, tanto Jesus confirma isso, quanto os próprios apóstolos. Os apóstolos confirmam isso. Que todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. E aí a outra questão é, e o Novo Testamento, né? Esse é o Novo Testamento falando do Antigo. E, por exemplo, se você já viu a gente usar 2 Timóteo 3,16, geralmente a gente está se referindo a toda a Bíblia, né?
A grande questão é, Timóteo estava se referindo a toda a Bíblia? Não. Por quê? Não tinha Novo Testamento. Timóteo estava falando só das escrituras que tinham até então. Vou terminar de escrever isso aqui. Os apóstolos confirmam isso também. Como é que a gente faz? Eu lembro que a primeira vez que a gente estava estudando sobre a Palavra de Deus, fizeram essa pergunta para o professor ficou complicado. Como é que faz com o fato de que a gente quer falar que toda a Escritura é inspirada e a gente vai para 2 Timóteo, mas Timóteo está só se referindo ao Antigo Testamento. Tem coisa que não foi escrita ainda. Ok. Como é que a gente resolve isso, né? Será que o Novo Testamento também pode ser considerado Palavra de Deus? E aí vem a questão, eu vou ler essa citação para vocês. Presta atenção aí. Essa palavra aqui, para Escrituras, a gente fala que o original é inspirado, mas não o português é a tradução do inspirado, né? Então, a palavra original, em grego, Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, né? Tá bom. Informação legal para quem não sabia disso ainda. O Antigo Testamento é escrito a maioria em hebraico e o Novo Testamento em grego. E aí, olha só o que o autor fala aqui desse livro. A palavra grega grafê, que significa escritura, era um termo técnico para os escritores do Novo Testamento e possuía um significado muito específico. Embora seja usado 51 vezes no Novo Testamento, em cada um desses casos é empregada para referir-se ao escrito do Antigo Testamento. E não há nenhuma outra palavra ou escrito fora do cânon das Escrituras. Ou seja, quando eles falavam de Escrituras, não estavam se referindo a nenhuma palavra dita nos livros escritos ao redor do Antigo Testamento. Por exemplo, os apócrifos. O que são os apócrifos? Os outros livros que estão na Bíblia Católica, né? Esses livros, os apócrifos, estão no Antigo ou no Novo Testamento da Bíblia Católica? Estão lá no Antigo, né? Eles foram escritos no período entre Malaquias, né, e entre o Novo Testamento. Então, é entre os dois testamentos que foi escrito. Ok. Quando eles falam escrituras, eles não estão se referindo, e você não vai encontrar eles referindo como escritura, nenhum dos textos que a Igreja Católica tem no Antigo Testamento como escritura, tá bom? Você não vai encontrar na Bíblia isso. Assim, tudo que pertencesse à categoria escritura tinha a qualidade de inspirado por Deus, e suas palavras eram as palavras do próprio Deus. Esse era o uso do termo escrituras, ok. E aí tem dois trechos lá do Novo Testamento, vamos lá para 2 Pedro 3,16, que entra na categoria de escrituras, textos do Novo Testamento. Quem é que vai ler para mim? Segunda Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha só, e esse texto é um pouquinho engraçado, né? Pedro, está falando de quem? Vocês lembram? Está falando de Paulo. Olha o que ele fala de Paulo. Escreve umas coisas difíceis, né? O pessoal brinca, não é, Pedro, é você que escreve uns negócios difíceis. Fica bem difícil de entender, às vezes, as coisas que Pedro fala. Mas, olha qual que é o termo que é importante para a gente. O que ele fala dos escritos de Paulo? Que eles deturpam os escritos de Paulo e as demais escrituras. Que é o termo que a gente está usando aqui. Como é que Pedro entendia os escritos de Paulo? Como escritura, como palavra de Deus. E aí, você vai lá, por exemplo, para 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo 5,18. Se você está com sono, é uma ótima oportunidade para você levantar a mão e ler esse texto. Você participar da aula. 1 Timóteo 5,18. Leia para a gente. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário.
Olha só que interessante. A primeira é o Antigo Testamento. E a segunda? Vocês lembram quem falou isso? Paulo está falando isso agora, mas ele está citando alguém. Jesus falou isso. Isso é uma citação de Jesus. O trabalhador é digno do seu salário. Então ele está citando duas escrituras. O Antigo Testamento e as palavras de Cristo. Porque as palavras de Cristo eram muito claramente circuladas entre eles como escritura, palavra de Deus. Cristo estava falando, quem estava falando era o próprio Deus. Vamos lá para Lucas 10, versículo 7. É Jesus falando, tá bom? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Jesus quem está falando isso. Então, tinha uma clara consciência de que estavam sendo adicionados nos escritos daquela época, certo? Nessa categoria aqui de escrituras, estavam tendo adições. Estava adicionando coisa. Estava crescendo essa categoria. Então, a pergunta de agora é: e o Novo Testamento, né? E que eu estou falando? Que estavam tendo acréscimos à categoria Escrituras. Eles estavam adicionando coisas às Escrituras. E aí você me diz, Danilo, mas tem uns lugares, não sei se você vai lembrar disso, não tem uns lugares da Bíblia que Paulo fala assim, ó, eu vou falar isso aqui, mas não o Senhor. Vocês lembram disso? Isso significa que tem umas partezinhas da Bíblia que não são inspiradas? O que vocês acham? Não tem, porque às vezes as pessoas falam, não, mas isso aqui é um conselho de Paulo, mas não é escritura. E aí, como é que a gente... Mas ele está falando, eu estou falando isso, não, Senhor. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá para 1 Coríntios 7, e ele fala isso do versículo 10 ao versículo 12, só para a gente entender esse trecho. Porque tem gente que fala, de novo, de um cânon dentro do cânon. O que significa isso? Dentro da Bíblia tem as palavras de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Se você ouvir alguém falando isso, que a Bíblia contém a palavra de Deus, você corre. Foge, que é falso mestre. Ela só contém a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus e o que não é? Você que decide? É a sua razão que decide? Bem, olha lá 1 Coríntios 7, de 10 a 12. Quem é que vai ler para a gente? Vocês estão muito lentos nesse processo aí. Aí. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, a esta consente em morar com ele, não a abandone. Olha só. Então, em uma questão, Paulo tem uma resposta do Senhor. Na outra questão, ele não tem uma resposta do Senhor. Aí ele fala o que dá na cabeça dele. Como é que a gente resolve isso? Alguém tenta? Seria porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo? Isso. O próprio Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo e aprendeu com Jesus. A resposta passa por isso mesmo. A resposta passa por isso mesmo. Porque, de certa forma... Bem, vou chegar nisso depois. Mas o ponto é, quando ele fala o Senhor, se você ainda não conhece isso, vai conhecer agora. A palavra que ele usa para Senhor, que é Kyrios, né, é a palavra que designa geralmente e especialmente Jesus. Quando a gente está falando quando eles falam o Senhor no Novo Testamento, geralmente está falando de Jesus. Então o que ele está dizendo ali? Aos mais digo eu, não o Senhor. E se você voltar lá para o versículo 10, eu tenho uma palavra do Senhor. Qual que é a palavra famosa de Jesus, que inclusive a gente chegou a falar, né? Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Quem é que trouxe essa... Eu ia falar inovação, não é inovação porque está desde o princípio, né? Mas quem é que trouxe essa coisa
para o ensino dos rabinos da época? Foi Jesus. Isso era famoso. Então, não eu ordeno, o próprio Senhor falou isso. Isso é uma citação direta. Mas quanto a esse outro assunto, no versículo 12, ele não tem uma citação de Jesus direta para falar sobre isso. Mas aí entra o que o Enzo falou. Tá, eu não tenho uma citação direta, mas eu digo para vocês. Então, isso aí, na verdade, não é Paulo perdendo a autoridade do que ele vai falar. Na verdade, ele está chamando mais autoridade para si mesmo. Já pensou você falar assim com alguém? Olha, eu não tenho o mandamento de Jesus, mas eu vou te falar o que você vai fazer. Não é um pouquinho... Você está chamando bastante autoridade para si mesmo. Porque como é que a gente fala se a gente não tem mandamento do Senhor? Então, sobre isso eu não sei. É assim que a gente faz. Porque se a gente não é inspirado, o nosso ensino não é inspirado, é isso que a gente tem que fazer. Eu não tenho a palavra de Deus sobre isso. Então, eu vou me limitar aqui. Paulo faz isso? Paulo fala, eu não tenho, mas eu digo para vocês, façam assim. Porque ele tem ensino inspirado. Se você vai lá para o capítulo 14, para os versículos 37 a 38, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu ver. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Paulo está falando, se você pertence ao Senhor, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu escrevo para vocês. O que eu estou falando tem autoridade de escritura. Significa que ele tinha uma consciência do que o que ele estava falando era a palavra de Deus. Ele sabia que ele estava falando da palavra de Deus. E se você vai lá para capítulo 7, versículo 25. 1 Coríntios 7, 25. Quem é que vai ler para a gente? O Arthur, a próxima Elielson lê. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Olha só, ele fala, ó, de novo, eu não tenho uma citação direta, mas eu vou dar a minha opinião. E aí o que ele fala, qualificando essa opinião dele? Como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Eu não falo como alguém que não foi comissionado para ser apóstolo. É a palavra do apóstolo. Ou ainda lá em 1 Tessalonicenses 4,15, ele diz assim, ó, eu vou ler esse. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Está falando da escatologia, né, dos últimos tempos, que a gente falou lá em janeiro. Mas aí ele está falando, a gente declara para vocês. Como é que você sabe as palavras de Jesus? Teve uma vez que eu fui no parque, a gente foi evangelizar com uma das igrejas que eu participei no passado, e a gente encontrou algumas pessoas, não lembro de qual religião eram exatamente. Acho que eram pessoas que eram meio de todo lugar, né? Mas uma delas falou que era espírita. E aí veio a grande questão, assim, a Bíblia afirma que Jesus é Deus? E aí a gente foi um monte de texto, né? Tem vários textos. Você sabe fazer isso? Se chegar um testemunho de Jeová na sua casa, bater lá na porta da sua casa e sentar lá com você, aí ele vai falar, inclusive não se engane, testemunho de Jeová acha que Jesus não é Deus. Testemunho de Jeová não é irmão nosso, por causa disso. Se você não acha que Jesus é Deus, então a gente não tem nada em comum. Então vamos lá. Somos muito diferentes. Mas, aí o testemunho de Jeová senta lá na sua casa e fala que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais, mas Jesus não é Deus. Como é que você mostra para ele que Jesus é Deus? Aí você vai lá nos textos bíblicos que mostram que Jesus é Deus, por exemplo, 1 João capítulo 1, provavelmente. João capítulo 1, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O que mais? Você ia perder no debate para o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová ia te convencer. Você não ia saber o que falar para ele. Legal, esse aí é Efésios?
Colossenses 1. Um trecho que eu acho muito interessante disso aí. Assim, pode passar até despercebido se a gente não prestar atenção. Naquele momento que eles vêm pegar Jesus, e aí perguntam quem é Jesus. Aí Jesus fala, Yahvé, eu sou. Esse é Sou muito eu. importante. Aí quando ele fala eu sou, todo mundo cai. É muito importante. E tem o texto que ele fala, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Só que qual que era o nome de Deus para eles? Yahvé significa eu sou. A Jesus estava falando numa língua, a gente acessa o que Jesus falou em grego, né? Então não tem a palavra Yahvé, mas tem a palavra eu sou. Jesus está falando, eu sou Yahvé. Yahvé. Tanto é que os judeus não ficam na dúvida sobre o que ele falou. Eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. Porque a heresia está falando que ele é Deus. Então, tudo bem. Agora, se o testemunho de Jeová vier na sua casa, já fica um pouquinho melhor, né? Já tem mais ou menos o que vai para João 1, Colossenses 1. Pesquisa esse texto aí de Jesus falando eu sou. Mas tudo bem. Aí, por exemplo, a gente mostrou para ele João 1. E a gente mostrou para ele Colossenses 1. Aí sabe o que ele falou? Mas isso é palavra do apóstolo. Não é Jesus falando que ele é Deus. Jesus em lugar nenhum fala que ele é Deus. Tem esse lugar que a gente falou, né? Que ele fala, eu sou. Mas ele não se lembrava na época. Aí eu fiquei pensando, você acha que você acessa as palavras de Jesus por quem? Tem nenhuma palavra de Jesus que está na Bíblia que não é palavra de apóstolo. Sabia disso? Tudo que... Sabe quando você acessa lá a Bíblia das palavras vermelhas? Quando você olha o que está escrito? Quem escreveu aquilo lá não foi Jesus. Foi o apóstolo. A gente é uma igreja baseada no ensino dos apóstolos. Mas o que a gente quer dizer com isso? No ensino de Cristo. É o Cristo quem falou, e por causa do que Cristo falou, a gente tem aquilo que os apóstolos falaram. Tanto é que Jesus vai falar o seguinte, olha só, João 14, 26. Quem vai ler pode já pegar. Isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como é que os apóstolos lembraram tudo que Jesus falou? Já se perguntaram isso? Jesus falou, o Espírito Santo vai vir a lembrar vocês de tudo que eu ensinei para vocês. Voltando aí na questão de Jesus ser Deus, algo que é utilizado por alguns para descartar a ideia de que Jesus seja Deus é o diálogo de Jesus com o jovem rico. Bom mestre, aí ele fala para o jovem, bom só existe um que é Deus, né? E eu fui estudar isso aí para tentar, poxa, como que eu rebato essa fala? E aí eu encontrei um teólogo dizendo que Jesus fez um trocadilho aí, como se ele estivesse falando assim, isso mesmo, bom só existe um, que é Deus. E se você me chama bom, é porque eu sou Deus. Então, como se Jesus estivesse fazendo esse trocadilho. E eu não sei se tem alguma outra consideração a respeito disso, mas essa até então respondeu a minha questão, né? Jesus está falando o contrário, né? Do que a pessoa queria mostrar. Você sabia que usaram isso contra mim na escola? Aí você pensa, nossa, é coisa para teólogo saber, né? Não é. É porque eu estava na escola e teve um amiguinho na escola que usou esse texto contra mim. A gente estava falando sobre Jesus ser Deus. E aí falou, aqui, Jesus está falando que ele não é Deus, porque ele falou, não, só existe um que é bom, e é Deus. Aí que é engraçada a questão de as pessoas saberem interpretar o texto, né? Porque Jesus está falando o oposto. Está falando que ele é Deus. Como ele está falando que é Deus? Uai, ele não chamou ele de bom? Chega lá o jovem rico e fala, como é que eu faço para ser bom, né? Bom mestre. Obrigado.
tem uma história nisso aí do jovem rico, né? Tem uma história escrita do jovem rico. Bem, e ele fala, bom mestre, e aí Jesus responde, bom só existe um, que é Deus. O que Jesus está falando? Bem, você está falando que eu sou Deus? Então vai e vende tudo. Tudo que você tem. Se eu sou Deus, então eu sou a coisa mais importante que existe no mundo. Então vende tudo por mim. E aí ele sai, infelizmente sai triste, né? Então sim, tem vários locais. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se vocês não estiverem firmes nessas doutrinas tão basilares, aí você fala, isso aí é autoevidente, isso aqui é uma coisa muito fácil. Se você não souber explicar que Jesus é Deus, que é onde que a Bíblia fala que Jesus é Deus, ou até mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus, o evangelismo fica fraco, viu? Chegar um cético inteligente, você está perdido. Vai conseguir evangelizar alguém um pouco mais conhecedor? Né? A gente está em missão, não são os pastores que estão em missão, né? A gente está em missão onde a gente está envolvido por aí. Eu preciso falar para as pessoas que eu creio na palavra de Deus com confiança. E você consegue fazer isso? Por isso que a gente está tendo essa aula hoje. Mas é claro, e os irmãos falaram isso no começo, que como é que a gente é convencido, né? Que aí vem os outros números, né? Eu escrevi 1 aqui, né? A gente passou a aula inteira no 1. Mas tem o 2, o 3 e o 4, mas são rapidinhos, tá bom? Porque é verdade, Jesus falou que o Espírito Santo ia guiar os apóstolos. Nós confiamos que os apóstolos falam as palavras de Cristo. É isso que a gente confia quando a gente crê na palavra do Novo Testamento. E eu acho que essa questão dos acréscimos deu para entender que o Novo Testamento estava sendo acrescentado nessa categoria aqui, ó, de escrituras. Deu para entender isso? Eles sabiam disso. Os próprios apóstolos, enquanto escreviam, eles sabiam disso. Que eles estavam escrevendo novas escrituras. Por isso que a gente crê que o Novo Testamento também é a palavra de Deus. Diga, Caio. Eu ia aproveitar para te perguntar, antes de você passar para o próximo tópico, então a nossa definição do Novo Testamento é relacionada ao que escreveram os apóstolos, né? Porque, por exemplo, pouco tempo antes, você comentou, né, desde Malaquias, já tinham coisas sendo escritas que muito tempo depois a gente decidiu que isso não ia fazer parte da palavra, que não ia ser considerada a palavra, os apócrifos. E até depois também eu imagino que romanos devem ter escrito mais coisas também, mas eles também não eram apóstolos. E aí isso não deve ir para a palavra. Por exemplo, até hoje, né, tem gente que é uma pessoa realmente guiada pelo Espírito Santo e escreve livros normais que a gente lê por aí e entende mais sobre Deus, sobre o que as pessoas falam, mas a gente não considera aquilo a palavra. Então a definição do que é a Escritura do Novo Testamento seria essa? Mais ou menos. Então, algumas coisas para clarificar nisso. Os livros apócrifos foram escritos até antes do primeiro século, né? Então vai ter ali Macabeus, vai ter aquele período entre os dois testamentos. Então a gente está falando até de coisas escritas antes, coisas que os judeus conheciam. Os próprios judeus, Jesus provavelmente conhecia o escrito dos Macabeus. Aquilo já corria. Mas se você for parar para olhar, você vai ver que a Bíblia hebraica não contém os apócrifos. E a gente chama de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos, né? Porque é um nome um pouquinho mais positivo, né? Sempre existiu na história da igreja uma diferença clara entre os deuterocanônicos, os apócrifos, esses livros adicionados, e o Antigo Testamento conforme era lá na Bíblia hebraica. Então, os judeus sabiam disso, os judeus não consideravam esses livros de escrituras, e conforme o tempo foi passando, foi surgindo uma versão grega da Bíblia, né, que é uma versão grega do Antigo Testamento. Eles traduziram a versão do Antigo Testamento que era em hebraico. Aí como é que os judeus que viviam lá, espalhados por toda Roma, toda a Grécia, iam ler? Aí eles traduziram o Antigo Testamento, foi a versão chamada de Septuaginta. E aí nessa versão, a Septuaginta, eles foram adicionando traduções de outros livros úteis. Então na Septuaginta tem os livros apócrifos. E aí a igreja, conforme foi crescendo, a igreja majoritariamente gentia, certo? Rapidinho ali o número de gentios ultrapassou o número de judeus. E a igreja foi usando a Septuaginta, que era a tradução.
E aí os livros que tinham na Septuaginta foram sendo lidos para utilidade dos cristãos e tudo mais. Mas durante a história sempre ficou o questionamento, mas esses livros aqui são diferentes. Que história é essa desses livros aqui? Tanto é que chegou um ponto da história que teve um pai da igreja, que chama Jerônimo, foi traduzir para o latim. Porque aí chegou um momento que o grego já não era tão acessível mais quanto o latim. E aí Jerônimo vai traduzir para o latim, o que ele faz? Ele vai lá para Jerusalém para ver os livros em hebraico. Ele queria traduzir do hebraico para o latim. E aí ele se depara com a Bíblia hebraica. Ele falou, não tem os livros apócrifos. E aí Jerônimo fala, é melhor, ele até recomenda, é melhor que não sejam lidos para instrução dos crentes no culto. Então, os livros deuterocanônicos ou apócrifos, eles são úteis, mas eles não servem para formular doutrina, né? Então, você não está proibido de ler Macabeus, por exemplo. Podem ler Macabeus. Vai ser útil, inclusive. Vai ser útil para você conhecer a história das Escrituras. O que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento? Tem alguma coisa lá em 1 Macabeus, 2 Macabeus. Mas, desde muito tempo na história da igreja, não se usava esses livros para fazer doutrina. E essa diferença continuou clara até a Reforma Protestante. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou na versão da Bíblia dele ou não colocou os livros apócrifos? Quem vocês acham? Quando Lutero traduziu para o alemão a Bíblia, ele pegou a Bíblia que existia na época, traduziu para o alemão, e aí ele fez a Bíbliazinha dele lá. Aí se ele colocou ou não colocou os livros apócrifos, né? Engraçado. Sim e não. Ele deixou os livros apócrifos lá. Só que onde é que eles estavam? Separados no final da Bíblia com a observação. Não usem esses livros para fazer doutrina. Mas são úteis. Leiam o livro. Então, os livros apócrifos, eles sempre teve uma diferença clara entre eles serem úteis. Então, se os irmãos quiserem ler, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar ler um livro apócrifo. Às vezes até aumentar o conhecimento do contexto histórico da época. Vai até ajuda. Mas eles não são livros utilizados para fazer doutrina cristã. Entende a diferença das duas coisas? É que nem a gente lê o John Piper, né? A gente lê o Tim Keller. Por que a gente lê eles? Porque são livros úteis. Mas aí qual que é a diferença? E aí entra na última coisa, que a pergunta do Caio foi difícil de responder. A última coisa que você perguntou. Os autores de hoje em dia são inspirados para escrever? A linguagem correta não é que eles são inspirados, é que eles são iluminados pelo Espírito para escrever ensino para a igreja. Então, o que um autor cristão escreve hoje em dia é útil. Como que é útil? Do mesmo jeito que, não sei, essa aula aqui é útil, né? Mas não é inspirada. O que eu estou falando aqui não é palavra de Deus. Vocês podem ouvir o que eu estou falando, tem que julgar se é ou não é. Tem que olhar nas Escrituras para ver se está certo o que eu estou falando mesmo ou não. Os autores de hoje em dia também são assim. Quando a gente entende a palavra e explica a palavra, a gente entende que a gente está sendo iluminado pelo Espírito para que a gente possa explicar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas nós não entendemos que estamos sendo inspirados no sentido que os apóstolos foram. Entendeu? Deu para entender o que eu estou falando? Está meio longa a resposta, né? É porque ainda tem uma coisa do que você falou para eu responder ainda. Seria interessante definir o que não sei se, né, cheguei aqui agora, eu estava com a Helena ali na salinha, ela está em processo de adaptação. Enfim, seria interessante definir o que é inspirado e iluminado. Não é verdade? Hoje hoje nós buscamos a iluminação do Espírito Santo para entender e compreender a vontade de Deus. Mas o que seria inspirado? Qual era esse conceito de inspiração que os apóstolos tinham para poder escrever a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? Não é verdade? Quando a gente fala inspirado, a gente está pensando em 2 Timóteo 3,16. A gente leu aqui hoje, né? Pode abrir lá de novo, por favor? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, tudo mais. Essa palavra aí, inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. A gente leu também o texto de 1 Pedro, né? Os autores foram movidos pelo Espírito Santo para escrever aquilo, de tal forma que o que o autor escreve é a palavra de Deus. Isso é inspiração. Significa que o que foi inspirado é inerrante, infalível,
Que mais? É autoridade absoluta, é nossa autoridade absoluta, tudo mais. Mas, se agora, vou aproveitar para continuar a aula nisso, se vocês forem para... Vamos lá abrir todo mundo? 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14. Aí alguém vai ler para mim, por favor, levanta a mão. 1 Coríntios 2, 13 e 14. O Caio lá atrás levantou a mão. Disto também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tá. Olha, esse versículo 14 é importante. Inclusive, a gente falou sobre isso na aula passada, talvez alguns irmãos não estivessem aqui, mas nós falamos sobre a doutrina da regeneração, né? Como é que você vai crer em Deus? O Espírito tem que vir antes e te fazer de um homem natural, você tem que virar um homem espiritual. Senão você não vai entender. Você não vai entender a palavra. E aí o que o Espírito faz? Qual que é o nome dessa obra de que o Espírito Santo faz no nosso coração para a gente entender a palavra de Deus? Iluminação. Certo? Que é o que é a resposta. Quando ele nos regenera, ele também nos ilumina. Ele ilumina o nosso coração, para que a gente entenda a palavra. Porque não tem como entender a palavra de Deus de forma natural. Onde é que isso entra na nossa aula? O convencimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, em grande medida, vem da leitura da palavra de Deus. Mas aí, então, o que acontece? Quando você é um eleito de Deus, regenerado pelo Espírito, e você lê a palavra de Deus, você vai sendo convencido dela. Convencido porque ela se confirma na sua experiência. Ela se confirma, ela expõe os desígnios do seu coração. Ela mostra quem você é. Ela te coloca em prantos. O Espírito Santo vai usando a palavra e a gente vai sendo convencido de que o que a Bíblia diz é correto. A Bíblia afirma que ela é a palavra de Deus. E quando nós lemos as Escrituras, nós somos convencidos por isso. Então, teve uma vez que a gente estava discipulando um grupo de amigos, inclusive com um irmão aqui da igreja, a gente estava discipulando esse grupo de amigos desse irmão da igreja. E um desses amigos chegou no ponto e falou assim, eu quero crer. Já é um ponto legal. Mas eu não consigo. Eu preciso ganhar fé de alguma forma. Como é que a pessoa ganha fé? De onde é que vai vir a fé? Não ouvi. Vocês falaram a mesma coisa, né? Temor de Deus? Dom de Deus. A fé é dom de Deus. Ah, legal. Porque quando a gente fala que a fé é dom de Deus, pensa comigo. O que a pessoa vai ter que fazer? Esperar? Então, quando a gente está falando, o que você tem que fazer? E aí o calvinista fica de mãos atadas? Espera que uma hora... Eu já ouvi o Caio Fábio, depois que ele desviou, falando isso. Espera, não, se você for eleito, tranquilo, não faz nada não, que uma hora Deus vai te convencer e está tudo certo. Não é isso, não. Faz alguma coisa. Você tem que dar uma orientação para a pessoa. Eu quero ter fé, como é que eu faço? Leia a palavra de Deus. Porque a fé, que nem a Larissa falou, vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Então, eu vou ler a Escritura. Vai ler a Escritura, vem no culto, ouve a pregação da palavra. E assim, a fé vai crescendo no coração. É assim que as pessoas ganham fé. Eu queria ter mais fé no cristianismo. Então, lê a palavra de Deus. Tem um caminho muito claro. Faça isso. Venha no culto, ouça a palavra sendo pregada. Esse é o caminho para a pessoa ganhar fé. A gente é convencido disso através da leitura da palavra de Deus. Mas só aqueles que o Espírito vai iluminando. Só que as coisas acontecem de uma forma que a gente é um mistério de Deus, a gente não entende isso bem,
O fato é que só os que o Espírito regenera e ilumina vão entender a palavra de Deus, mas se você não crê em Deus, é porque você não quis e a culpa é sua. Certo? Então ninguém vai poder falar, eu não creio em Deus e a culpa é do Espírito, porque ele não veio poder... Não, você ouviu a pregação da palavra, você recebeu o meio pelo qual a fé é criada e você resistiu a isso, você rejeitou. Aí você me diz, mas como é que concilia as duas coisas? É um mistério. A gente não entende muito bem. Que é o mistério da soberania e da responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então as pessoas são indesculpáveis diante de Deus, ainda que nós precisemos dele para crer nele. Outros indícios, né? Tá, Danilo, além da palavra de Deus, tem alguns outros indícios? E eu estou indo para o fim da aula. Outros indícios são úteis, certo? Então, principalmente para os já crentes, fortalece a fé. Saber, por exemplo, que a Escritura é corroborada historicamente, que nem o Léo falou no começo da aula, né? Eles são úteis, mas eles não são essenciais. Por quê? Justamente porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Tem um trecho muito bonito da nossa confissão de fé, que fica lá no capítulo 1, no parágrafo 5º da nossa confissão de fé, que diz assim, pelo testemunho da igreja, nós podemos ser movidos e incitados a um alto reverente apreço pela Escritura. Ou seja, nós cremos na Escritura porque a igreja diz para a gente crer? Não igual aos católicos, mas a igreja nos leva a crer mais na palavra de Deus. Então isso é verdade, reconhece isso aqui. A gente é movido de alguma forma pela igreja a crer na palavra de Deus. A gente também é convencido, olha só, pela suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. A gente não leu o Salmo 19 hoje no começo? Ele fala da perfeição da palavra de Deus. Então, se você parar para pensar do quanto a palavra de Deus é perfeita, harmônica, certo? Se você parar para pensar que quantos autores estão envolvidos na escrita do que você tem nas suas mãos? Você tem ideia? Acho que são mais de 40. Eu escrevi isso aqui em algum lugar. Agora não estou... sim, achei. São 40 autores, extremamente diversos. Então a gente tem de que categoria para que categoria de autor, né? Tem um rei, mas tem gente simples também. Tem pescador escrevendo. Tem alguns profetas mais pobres. Tem um médico, né? Lucas. Tudo bem. Então, são 40 autores extremamente diferentes, em lugares extremamente diferentes. De onde é que esse povo escreveu? Tem livro que foi escrito da Ásia, tem livro que foi escrito na Europa, é por todo lugar, e ainda em línguas diferentes, certo? Começou em hebraico, termina em grego. Na verdade, são 3 línguas, tem um pouquinho de aramaico na Bíblia. Chega nas porções de aramaico lá de Daniel, a gente se complica, porque a gente não estuda aramaico lá no seminário, Daniel. Aí o teu xará lá escreveu em aramaico para a gente, complicou a nossa vida um pouquinho. E começou a escrever a Bíblia há muito tempo. Sabe quanto tempo que foi para escrever esse documento inteiro que você tem nas suas mãos? 15 séculos. 15 séculos. Olha o tanto de coisa que muda durante esse período todo. E a grande questão é, quando você lê ele, você lê com seriedade, você estuda, ele se complementa em todos os lugares, está conectado em todos os lugares. Tem Bíblia igual a Bíblia aí do Roberto? É a de Genebra, essa aí? É a da Reforma? Qual que é? De estudo presbiteriano. Essa aí é chique. Tem as passagens correlatas, não tem? Se você for olhar nas Bíblias de estudo, se você ler a sua Bíblia só indo nas passagens correlatas, você já vai ficar maravilhado pelo tanto de conexão que tem em todo lugar durante a Bíblia inteira. Além disso, a Bíblia se conecta de uma forma harmoniosa, perfeita, e ela tem só um tema. Está todo mundo falando
da vinda de Cristo, do Evangelho, a aliança de Deus. Todo mundo falando desde o começo. Você vai lá em Gênesis 1, 2, 3, já tem Jesus aparecendo. E aí você continua e séculos e depois você chega nos Evangelhos. E aí tudo faz sentido no Antigo Testamento. Uma das maneiras de compreender Jesus no Antigo Testamento é que vão aparecendo várias linhas, aí vai ter alguns problemas, porque o servo tinha que sofrer, mas ao mesmo tempo era o rei vitorioso. Como é que vai funcionar esse negócio? Como é que o povo de Deus vai ser salvo se tem que cumprir condições, mas ao mesmo tempo Deus fala que ele é gracioso? E quando chega no final do Antigo Testamento, está uma grande interrogação. Como é que Deus vai resolver isso tudo? E aí chega no ápice das Escrituras. Cristo vem, e aí quando você lê Cristo e depois você olha para o Antigo Testamento, aí fica muito fácil. Tudo fica claro, porque Jesus ilumina todo o resto das Escrituras. E aí você chega até o final, como é que a Escritura começa? Tem a árvore lá. Além no Verdades Sólidas eu falo isso, né, para alguns irmãos. Lá em Gênesis tem 2 árvores. O pessoal só lembra de uma, né? Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tem outra. A árvore da vida. Como é que termina? Com a árvore da vida. Tem o primeiro capítulo, tem o último capítulo. A Bíblia é extremamente harmoniosa. Esses outros indícios são úteis. Quando eu digo que não são essenciais, porque o Espírito convence. Às vezes você não sabia de nada disso que eu te falei agora, mas você já estava convencido. Porque o Espírito Santo faz essa obra. Mas isso fortalece nossa fé. Saber o quão perfeita e maravilhosa é a Escritura. E aí? Diga. Obrigado. É porque assim, eu fico extremamente admirado, não apenas com a inspiração, que é um milagre de Deus, né? O Espírito Santo soprar, mover os apóstolos, os escritores em geral, para escreverem as Escrituras, mas eu fico também admirado com a preservação das Escrituras ao longo dos milênios. Se você puder dar essa informação, quando o cânon foi fechado, né, que a igreja considerou isso aqui a palavra de Deus, e qual era a forma de preservação material, física mesmo, a partir disso, e também a partir de quando que as Escrituras começaram a serem popularizadas. Foram muitas perguntas, né? Segura aí, faz a primeira. Quando que o cânon foi fechado? Quando que o cânon foi fechado? Isso, em qual ano, em qual século? Essa é uma pergunta não tão fácil de responder, porque o cânon foi fechado só na época da Reforma, digamos assim. Porque, na verdade, já tinha um cânon muito claro. Mas, quando é que a gente bateu um martelo, assim, a igreja bateu um martelo e falou, é isso que a gente crê, são esses livros, não os outros. Quando veio a controvérsia. Então, as doutrinas bíblicas são assim também. Quando é que a gente bate o martelo nas coisas? Quando surge alguém discordando. Antes de surgir alguém discordando, a gente não sente a necessidade de fazer essa bateção de martelo muito clara. Tanto é que, quando é que a igreja bateu o martelo que Jesus era tão Deus quanto o Filho é tão Deus quanto o Pai? Só quando veio a controvérsia de que apareceu alguém na igreja falando Jesus não é tão Deus quanto o Pai. Aí a igreja teve todo o trabalho, não, peraí, vamos, junta todo mundo. Aí teve o concílio de Nicéia, né? E eles falaram, gente, Jesus é Deus, tão Deus quanto o Pai, tá bom? Beleza. Aí então dispersou de novo. Aí passou um tempo e veio a controvérsia. Espírito Santo não é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Junta todo mundo. Gente, o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Aí é outra controvérsia. Então a doutrina vai avançando assim, entendeu? Então tem várias etapas nesse fechamento do cânon, assim, no entendimento. O cânon já estava claro para a igreja desde o segundo século, assim, digamos, segundo, terceiro século. Mas quando as controvérsias vão surgindo, a gente é obrigado a bater o martelo, entendeu? Então, quando é que o cânon foi fechado, que a gente bateu o martelo e recusou as outras posições? Acabou sendo só na época da Reforma. Ele tem mais duas. São duas. Segura aí, Rodrigo. Sim, já aí do século isso. I até o século XVI, houve assim uma forma de preservar isso aí. Tá? E tinha cópias, como que é? Tinha cópias que o apóstolo Paulo terminou de escrever,
Na verdade, o apóstolo João, né, terminou de escrever, não sei exatamente cronologicamente, qual foi o último livro da Bíblia. Provavelmente Apocalipse mesmo. Provavelmente Apocalipse. Então, ele escreveu ali provavelmente em 60 depois de Cristo, não sei. 90. 90, pois é. Então, a partir daí, qual que era a forma de preservação? Tinha cópias das escrituras sagradas. Quem tinha, quem preservou isso aí até o século XVI? Tem uma matéria que chama Crítica Textual, que é uma matéria inteira respondendo essa pergunta. É uma área do estudo aí que é justamente para entender qual que é o que eles escreveram originalmente, né? O que nós temos nas nossas mãos são cópias do original. Tem uma vez que eu jogo squash, né? Eu tenho esse defeito em mim, mas eu gosto bastante de squash. Aí tem um dia que eu sentei lá na pausa, aí o irmão descobriu que eu era crente. Aí isso vai aparecendo é engraçado, né? Como essas coisas vão aparecendo na nossa vida. E aí ele perguntou alguma coisa do seminário. Eu falei, não, porque a gente estava estudando, a gente tenta estudar os documentos originais. Ele falou, não, original vocês não têm. Vocês só têm cópias. Aí eu, tá, não, eu quis dizer a língua original. Mas é óbvio que nós não temos os documentos originais. Eles estragaram. Eles se foram desfeitos, tá? Eles foram escritos em papiros, em coisas perecíveis. A carta que Paulo escreveu, ela já se desfez. Mas aí como é que foi preservado? A igreja reconhecia a autoridade desses escritos tanto que ela pegou essa carta e copiou do lado. Só que aí eles foram copiando um do lado do outro, né? E como eu falei, tem mais cópias do que qualquer outro documento. Você vai comparar com os documentos clássicos que eu comentei no começo, que é Aristóteles, Platão e tudo mais. A Bíblia tem milhares de cópias. Tanto é que tem toda uma área de estudiosos que ficam só comparando as cópias. Só que a excelência é tão grande que elas concordam, se eu não me engano, a estatística é 98%. Elas concordam em 98%. Onde é que elas discordam? Na grande maioria desses 2%, em regiões que não afetam o significado. Por exemplo, o escriba às vezes pescou e colocou uma vírgula a mais. Então, como eu falei, como é que é o processo de cópia? A pessoa pega o original e copia do lado. Você já fez cópia assim? Você errou, não errou em algum momento? Ou você é perfeito? Os copistas não eram inspirados. Então, como é que Deus foi preservando as cópias das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Homens que foram copiando e passando para frente. Foi assim, cópias que foram sendo feitas. As do Antigo Testamento são ainda melhores que a do Novo Testamento, porque o Novo Testamento popularizou, assim, entrou um monte de gentil, né? E aí os gentios, até pessoas descrentes de outras religiões, também se envolveram nas cópias. Já no Antigo Testamento tinha todo um processo sagrado, eles lavavam as mãos, e se eles erravam uma letrinha que só, eles queimavam, começava de novo. Então, os judeus tinham um pouco mais de cuidado, né? De zelo, porque eles tinham muita clareza naquilo que eles estavam fazendo. Depois que começou a navegar a carta, imagina, chegou a carta aqui, aí tem carta que Paulo escreve, inclusive, leia essas cartas aqui nas outras igrejas. O que eles faziam? O irmão já pegava lá e copiava tudo para mandar para outra igreja. Então, tem alguns erros não intencionais, que a gente chama, né? Mas eu posso aprofundar nesse assunto outro dia. É assim que foi preservado. E assim, todo estudioso, qualquer estudioso nessa área, se ele for olhar o nível de preservação, é impressionante. Não tem, é até milagroso, diria, o tanto que tem de preservação entre tantas cópias. Sim, é admirável mesmo, porque a preservação também é um milagre de Deus. Nenhum documento, nenhum livro permaneceria por tantos milênios se não fosse pela intervenção divina, né? Então, se nós temos a palavra de Deus hoje, realmente é porque Deus a preservou até hoje, porque não é apenas Deus que tem interesse pela sua palavra, e a igreja também, mas o inimigo também tem interesse pela palavra de Deus. Né? O interesse dele é distorcer e destruir. Né? Então, se não fosse a intervenção divina, penso eu, né, nós não teríamos acesso à palavra de Deus, como na Idade das Trevas, lá o povo não tinha acesso. Uhum. Verdade? Foi? Existe alguma divergência entre a Vulgata Latina e a Septuaginta? A qual? Vulgata Latina. A Vulgata Latina e a Septuaginta. A Vulgata Latina é o escrito que, a princípio, Jerônimo fez do hebraico para o latim,
certo? Eu cheguei a citar isso, é a Vulgata. É a tradução que se popularizou na Idade Média e tudo mais. A Septuaginta é a tradução que judeus fizeram do Antigo Testamento para o grego, certo? Então, um deles se refere ao Antigo Testamento apenas, Septuaginta, e o outro se refere só à Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. A Septuaginta tem os apócrifos, a Vulgata, na primeira versão de Jerônimo não tinha, depois foram adicionados, tá bom? Mas, basicamente, eu acho que a maior diferença é isso. A Vulgata é em relação à Bíblia inteira e a Septuaginta é só o Antigo Testamento. A Vulgata é em latim, o Septuaginta é em grego. Eu ia perguntar aquela hora, mas eu não quis te interromper, sobre os apócrifos que você falou que a gente pode ler, que ele pode, assim, não é inspirado, mas pode acrescentar o conhecimento. A gente ouve algumas heresias da Igreja Católica, né, sobre a questão da Maria, que Maria era santa totalmente, né, e a questão do purgatório. Eles tiraram essas questões desses livros, eu nunca li. Ou eles tiraram isso dessas questões que um vai falando para outro, e eles falam que tem tanta importância quanto a Bíblia. Então, quando a gente lê isso, a gente vai encontrar isso, essas questões, ou não? Foram só palavras de pessoas que foram repetindo. Para o católico, não é importante tirar da Bíblia. Isso é muito claro. Assim. Isso, inclusive, esses dias eu vi um padre, estava comentando um vídeo respondendo alguém, não lembro direito, mas o padre estava comentando um vídeo lá do Instagram que veio para mim. Sabe aqueles negócios que você passa e depois você nunca mais encontra? Tinha que ter salvado para ilustrações, possíveis ilustrações. E ele estava falando, um católico que vem perguntar para o padre de onde é que ele tirou isso da Bíblia já está virando protestante, já está fazendo errado. Porque para eles isso não é importante. Por que não é importante? A questão é, como é que eles respondem isso? Eles falam, a Bíblia que criou, a Igreja Católica que criou a Bíblia, o magistério que criou a Bíblia, então o que o magistério diz a respeito da Bíblia é correto, e se o magistério quiser adicionar coisa à Bíblia, ele adiciona. Entendeu? Então, para o católico isso não é importante. Tem alguns trechos dos apócrifos que eles usam? Tem, mas você não vai encontrar a doutrina completinha. Assim. Doutrina do purgatório você tira do apócrifo, talvez você tenha alguma evidência lá, e eles pegam aquilo, mas eles expandem muito mais, com certeza. E os apócrifos não são harmônicos, que nem a gente estava falando dos indícios. Então, os apócrifos não são harmônicos com o resto das escrituras. Você pode ter certeza. Você vai encontrar coisas no apócrifo que você vai falar, tem machismo nos apócrifos, tem umas coisas estranhas. Você vai ter uns baques quando você for ler os apócrifos. Então, você vai falar assim, graças a Deus, que isso aqui não é escritura. Mas é isso. Gente, para acabar a aula, a última coisa que eu ia falar é a seguinte. Aqui, meu pincelzinho preto. A última objeção que a gente poderia fazer é isso aqui. Isso não é um argumento circular? A pessoa poderia te falar, mas você está falando que você acredita na Bíblia porque a Bíblia te diz para acreditar na Bíblia? E porque a Bíblia... Então, ou seja, você fica voltando nisso, né? Sim, é um argumento circular, tá bom? A gente não tem problema em reconhecer isso. Última adiçãozinha para vocês. Todo argumento de autoridade final é um argumento circular. Então, digamos assim, para você, qual que é a autoridade final? A razão? Por quê? A pessoa vai falar assim, porque a razão me diz que a razão é a melhor autoridade. Coerência lógica. Por quê? Porque logicamente eu consigo chegar a essa conclusão. E assim vai. O único que não consegue é quem não crê numa autoridade final. Aí a pessoa não consegue nem voltar, né? Não consegue nem fazer o caminho circular. Por quê? Por que você crê que não existe uma autoridade final? Porque eu estou dizendo que não existe... Então é aquela velha, né? Não existe verdade, só a verdade que eu disse. Então o próprio sistema relativista já se quebra sozinho. Mas o que eu estou dizendo com isso não tem outra autoridade para apelar além da Bíblia. Por quê? Porque a autoridade final... Esse é o nome, final, autoridade final. Se tivesse outra autoridade, qual que seria a autoridade? A autoridade final seria a outra, não a Bíblia. Se eu falo que a Bíblia é a autoridade final, eu tenho que usar a Bíblia para fundamentar que ela é a autoridade final, tá bom? Esse é o meu último comentário da aula de hoje. Podemos encerrar ou temos mais alguma questão? Acho melhor encerrar, já passamos 16 minutos.
Mas última chance. Tá bom. Depois quiserem tirar mais dúvida, pode vir falar comigo depois da aula, tudo bem? Não tem problema não. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua Escritura. As santas Escrituras que foram preservadas de maneira milagrosa, de maneira perfeita, por tantos séculos, escritas por tantos homens. Senhor, o Senhor planejou e escreveu a Bíblia de uma forma perfeita e maravilhosa, e agradecemos por isso. Temos fé na Tua palavra, que nos leva a Cristo, nosso Salvador. Nos abençoa agora voltando para as nossas casas. Agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus. Amém.